Aline Moura já se encontra aqui nos estúdios da Rádio Sônica FM, a nossa entrevistada de hoje, desta quinta-feira, a Suzy Souza, ela que é locutora, publicitária e também escritora. Suzy, muito boa tarde, seja muito bem-vinda aqui aos estúdios da Rádio Sônica FM. Boa tarde, Nath e Aline. Feliz, né? Porque esse time de mulheres, né? Nessa Semana das Mulheres, como colegas de profissão, falando com a Aline, né? Inclusive, que na época que eu comecei, eram poucas locutoras e é um meio difícil ainda para as mulheres, eu acredito, né? Tem uns 2 anos e meio para 3 que eu deixei rádio por motivos, né? Da saúde da minha filha, até falei no ar, né? O motivo que eu estava saindo e ainda era difícil para as mulheres, né? Verdade, você vai falar pra gente sobre esses desafios já daqui a pouquinho, né, eu acho que vocês vão se identificar. Com certeza. Porque assim, eu e a Aline, a gente tá começando agora, vou fazer 2 anos, né, na área da comunicação, então assim, eu vejo que você começou aqui, pela sua biografia, em 2005, ou Sim. seja, de lá pra cá muita coisa Aconteceu. mudou e muita coisa aconteceu. Tem uma bagagem aí. Eu quero dar felicitação aqui a você também. Seja muito bem-vinda. Sinta-se em casa e o nosso bate-papo aqui hoje vai ser, ó, Vai ser top. top. Suzy, pra gente começar aqui, eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, da sua biografia, é claro, agora aqui, presencial. Quem é a Suzy Souza? Bom, eu, na verdade, sou formada em administração de empresas na UESC, pós-graduada em contabilidade gerencial. Cheguei a fazer economia de empresas também. Comecei jornalismo, também parei, né, pelo mesmo motivo, questão de saúde da minha filha. Ia passar para a TVI, aí estava com esse projeto, né, do programa, que na verdade é um projeto social, Fé em Ação, que ficou no ar aqui por 3 anos, né? E em Curitiba, comecei em 2005 com locução publicitária e também passei por rádios lá, né? Massa FM do Ratinho, a Rádio Marumbi, lá que também é bem conhecida, né? E foram passagens assim de programas e também prestes ao vivo e principalmente a propaganda publicitária, né? Uhum. Apresentação de eventos também. E aqui, quando eu cheguei em Itabuna, eu já estava com uns mais de 7 anos de experiência na profissão. Então eu resolvi utilizar, porque eu saí de lá com depressão profunda, né? Passei várias situações que tem a ver com o mundo das mulheres também, né? Sim. A gente passa coisas assim que eu falo que a mulher tem que ser... A mulher é forte, né? E no mundo que a gente tá, a gente vê tanta notícia, né? Vocês trabalham com notícias. Cada notícia assim, que a gente vê envolvendo mulheres que parece que em vez de melhorar, tá piorando, né? No meio de tantas Com conquistas, certeza. a gente teve aí a semana do Mamãe Falei, né? Essa polêmica que eu creio que vocês devem ter comentado aqui. E vem na Semana das Mulheres, que reflete justamente o pano de fundo para tantos acontecimentos. Qual é a imagem da mulher que é passada, que não tem nada a ver, né? Com o que a mulher que realmente representa e que acaba dando o aval para tanta coisa que acontece de desrespeito e de não valorização a mulher ela, na sociedade, ela faz toda a diferença. Mesmo aquela que está em casa cuidando dos filhos. Ela está formando a sociedade, está ajudando a formar a sociedade. Então, ela é muito valiosa e não está sendo passada essa imagem, né? Eu acho que é o Exatamente. reflexo justamente, o pano de fundo de tudo isso aí. Eu falo que não é só a questão das mulheres, eu falo que a sociedade em si está adoecida, não só na nossa região, não só no Brasil, mas a nível mundial, né? A gente fala assim, parece que todo mundo pirou, porque não está normal o negócio, né? Então a gente tem que lutar para manter o equilíbrio, e isso reflete na nossa profissão também, e aí vai, né? Em tudo, em tudo. Inclusive, você falando assim, Suzy, realmente a mulher, ela construiu, né? O espaço dela, vem construindo, e é uma constante, né? Tem que ser Sim. constante, porque realmente vem os desafios, assim como você falou. Diversas vezes vem notícias, né? Aí em que a mulher, né? Parece que a mulher tá em outro, decrescendo, né? De alguma Sim. forma. Por conta das adversidades do dia a dia. Quanto mais conquista, parece que de outro Isso. lado, assim, não da mulher, mas da parte, né, da sociedade, com Isso. relação a ela, em geral, parece que está regredindo. Exatamente. E aí, falando da profissão, comecei em 2005, né, e aí, engraçado, assim, quando eu apresentava ao vivo, né, eventos na cidade de Curitiba,
tinha mulheres que tinham ciúmes de locutora, e era já raro, né? Só que elas chegavam para mim e falavam, poxa, você eu respeito, porque você põe um respeito, sua voz é bonita. E chegava e eu recebia, por incrível que pareça, elogio mais de mulheres. E aí isso me motivava mais, porque elas se sentiam representadas, né? E aí eu ficava assim, poxa, que legal fazer minha parte, né? E a gente sente, assim, de estar mostrando o valor da mulher para outras mulheres, para elas se empolgarem também e tomar posse, né? Exato. Esse é o empoderamento. Que é para ela. Esse é o verdadeiro empoderamento. Empoderamento, né? Outro conceito mal colocado e abre brecha aí para tantas coisas, né? Infelizmente. Aí eu falando da profissão. Bom, aí muito elogio de mulheres, mas aí tem aquela questão do assédio que acontece em todo lugar. E na área de comunicação parece que é pior, porque eu não entendo o que passa na cabeça, né? Das pessoas, porque é uma profissão assim como o homem, né? É uma profissão que te exige muito conhecimento. Não é você só falar, né? Você tem que ter conhecimento, como vocês estão aqui apresentando. Vocês estão falando com conhecimento, informadas, né? Então, assim, é um trabalho intelectual, não é só a voz, né? Verdade. Porque muitas pessoas acham, né, que o nosso trabalho é um trabalho fácil, mas não é um trabalho fácil. Só eu sei, só a Aline sabe, só a Suzy sabe, né, o quanto isso aqui é difícil. Porque quando a gente abre esse microfone, a gente está falando pro mundo. Sim. Né? E a gente tem que saber o que a gente está falando. É muita responsabilidade, ainda mais hoje em dia, né? Com certeza. E assim, principalmente a área de informação. Então, para você levar uma informação com qualidade, com credibilidade, isso é um peso enorme nas suas costas. Sim. Então, jamais você vai vir para aqui, né, sem saber o que você está falando, Sim. sem ter estudado sobre aquilo, para não levar muitas vezes, né, uma desinformação, uma informação falsa. Então, hoje em dia a gente trabalha com informação, a gente também tem que estar o tempo todo combatendo a desinformação. Então, assim, é um trabalho muito complicado, por mais que alguém fale, é só sentar ali e falar. Quem não senta aqui acha que realmente é muito fácil. Eu tinha um ex-namorado que ele achava isso. Mas aí quando a pessoa vai sentar aqui, vê que não é tão fácil, Engano né? Porque a oratória, dele. a comunicação não é tão simples. Que achava que realmente era fácil, mas, gente, Sim. não é fácil, não. Continua, Suzy. E aí eu falando essa questão do assédio, por incrível que pareça, quando eu fui atuar aqui, o programa Feiação era um programa de base cristã, sem placa de igreja, com base na palavra e também com utilidade pública, né? E aí acontecia mais do que na época que eu era do meio secular, né? E aí eu falei, meu Deus, né? Não entendo, né, o assédio mais do que na época do secular. Parece que achava que o desafio era maior e não tinha aquele respeito, porque com os homens é diferente. Poxa, né, um comunicador. Agora com as mulheres, parece que você está ali como as mulheres que mostram o corpo, né, e tal, não dá para entender, né? Sim. Porque é um trabalho intelectual, acima, em primeiro lugar, intelectual, né, e a oratória, a comunicação é um dom, né? Com certeza. É difícil, então, assim, quando a pessoa tem um dom, né, vamos tirar o chapéu, respeitar, porque é difícil. E ainda mais mulheres, porque é um espaço que tem pouco tempo que as mulheres estão ingressando nessa parte também de comunicação, né? Eu fico feliz hoje quando eu vejo grandes comunicadoras, né? Porque é uma vitória. Mas ninguém sabe o desafio que é para ela ter chegado ali com respeito. Eu ouvi coisas assim que eu ficava assim horrorizada, né? Você chega assim ao ponto de que você não sabe como reagir, né? Você fica tão constrangida que você não sabe como reagir. E, infelizmente, em todas as profissões, né? Não falo só no meio de comunicação. Isso. Talvez a gente ouça mais porque acho que a gente está aqui, né? Como comunicadora, é mais aberta a falar e tudo está mais disponível. Não sei se essa imagem, né? Acaba tendo. Isso, mas assim, era uma área, né, Suzy? Era uma área antigamente que não era... Você não via mulheres comunicadoras, você não via muitas mulheres locutoras, né? Era mais uma área acessada pelos homens. É tanto que algumas rádios ainda tem esse preconceito, ainda tem esse tabu, né? De só ter homens ali no seu quadro de funcionários. Então, assim, a gente ainda vê um certo preconceito, né, nessa área. E você que veio, né, lá em 2005, tenho certeza que seus desafios foram bem maiores do que os nossos aqui. Eu, graças a Deus, quando eu entrei na área de comunicação, eu sempre agradeço e eu sempre falo isso. Eu fui muito bem acolhida,
né, com relação às outras pessoas, os outros colegas de diversas outras emissoras. Me acolheram bastante, muito, porque é muito difícil. Porque quando eu entrei, eu já entrei com esse medo, que as pessoas sempre falavam, Sim. né, desse preconceito. E assim, eu sou muito grata a diversos colegas, tanto aqui da cidade de Itabuna, quanto de toda a região, que me acolheu naquele momento, mesmo estando ali, né, com diversos defeitos que ainda tenho hoje, né, novinha. Então, assim, isso é muito importante, mas nem todas tiveram essa oportunidade, tiveram esse privilégio, como a Suzy, que lá em 2005, ela com certeza passou aí por grandes desafios. Sim, e aí parece que a exigência é ainda maior. Aí, tanto que falavam quando eu estava no ar, poxa, sua dicção é perfeita, mas ninguém sabe o quanto foi humilhante, pesado para mim chegar a esse patamar, assim, de não ter sotaque. Você tem que ouvir muita coisa, te cobram mais, né? Sim. Então, assim, eu falo que você fica até com um certo, como é que eu vou dizer? Receio, com medo, e aí você se cuida mais, né? Sim. Hoje sai um pouco mais natural, mas aí você ainda fica com aquela coisa, né? Não, peraí. Se errar uma palavra, você já se cobra mais, porque te cobram mais. Isso. Eu tinha uma professora na faculdade que ela me disse uma coisa que me marcou, que nunca mais eu esqueci. Ela falou, você está numa área que administrador também, né? Um cargo que você vai gerir pessoas, e como mulher Sim, é mais difícil também. Mais difícil. E acho que eu só escolhi profissão sem desafio, né? E aí ela me disse, olha, Suzy, você está numa profissão que por muito, muito tempo foi dominada só pelos homens. Então não basta você ser só boa, você vai ter que ser ótima, você vai ter que ser a melhor. Porque para você ser aceita, você tem que ser acima da média. Então faça sempre o seu melhor, busque o melhor, se atualize sempre, porque vão te cobrar mais. E eu vejo que não foi só em todas as áreas, né? Que as mulheres são cobradas mais. Em todas, né? A mulher é cobrada. E a gente tem que mostrar que somos capazes. Verdade. Né? Que não mostrar que somos aquilo que a sociedade pensa, né? Sim. Que não somos capazes, que não somos boas no que fazemos. Mas sim mostrar para essa sociedade que ainda é muito machista, mesmo a gente estando, né, no século XXI, ainda existe. Né? Inclusive, quando eu comecei com o projeto Fé em Ação, me colocaram em dúvida, né? Ainda me deram uma chance, porque como eu vim de Curitiba, né? Aí veio do Sul, eles estavam interessados em ver o que tinha diferente, né? A sua performance, né? Performance lá. E aí jogaram, né, pra ver como é que era, né? Mas me jogaram no pior horário. Nossa. Aí, resultado, o horário deu audiência, tomaram o horário achando que era o horário, Sim. o outro horário deu audiência, eu fiquei assim, sendo jogada, mas graças a Deus foi dando certo. E aí, desde o começo, porque como eu mesma produzia, né? Entrava em contato com os convidados, tinha que fazer tudo só. Produzia até a parte da plástica do programa que a gente fala, né? Que são as vinhetas, as passagens. E aí todo mundo se surpreendeu que começou a ter participações nacionais no programa. Eu sozinha, sem ninguém me ajudando, né? Assim, a nível de produção. E aí tive participação, a primeira foi a Regis Danese, depois foi Eixla, depois foi Cláudio Duarte. Foi os maiores nomes nacionais cristãos, e na parte de utilidade pública também advogados de nome, né? Pessoas da área de saúde de nome. Mas é tudo assim, profissionalismo, você trabalhar com profissionalismo, mesmo na área de projeto social e cristã, quando eu, né, vinha por esse lado, eu era muito profissional. Então eles tinham respeito, né? As pessoas a nível nacional tinham esse respeito, porque sabia que eu era profissional. Assim, não tem fofoca, você às vezes vê uma coisa, você, né, faz que não viu, você chegar com educação. Tinha nomes nacionais que até chegaram para mim e falaram que gostava assim, do jeito que eu abordei, porque eles eram tratados como objeto só para atrair audiência ou só para atrair público. E aí eles eram tratados com respeito, então um passou para o outro, né? Sim. E aí foram aceitando, e quando eu vi, era André Valadão, era muita gente, assim, de peso. Eu tenho até hoje as gravações, né? Eu guardo, assim, de lembrança como uma conquista. E eu falo, assim, que eu guardei aquela mensagem da professora e levo, né? Mas eu acho que isso tem que valer para todos nós, não só homem e mulher. O profissional, independente do gênero, né? Mas, infelizmente, ainda acontece. Em todas as áreas, a mulher ela é mais cobrada, e talvez por isso ela está ficando mais competente. Então, isso, exato. Vamos respeitar, né? Você chegou no ponto certo. Uhum. Por ela ser cobrada em excesso, ela se torna mais competente cada dia mais. Isso, e a gente está vendo
exemplo de mulher, até uma criança, você vê, de 13 anos, a skatista, que deu show, né? Trouxe uma medalha importante para o Brasil. Uma menina. Porque ela foi cobrada mais, com certeza, do que os meninos que, né, praticavam esporte. E assim em todas as áreas. Ela é muito cobrada, principalmente em países que a cultura é mais desfavorável, vamos dizer, né, para a mulher. No Brasil, eu falo a questão assim de que eles esperam muito o corpo, beleza, né? Sim, o físico, né? O físico, né? E a gente é muito mais que isso, Mais né? que isso, verdade. Infelizmente, isso ainda acontece, né? Acontece. De algumas empresas só aceitar se você for bonita, se você ter um padrão ali, o padrão deles, né? Sim. Perfeito, senão você não se encaixa, não tá muito interessado no seu conteúdo, né? Mas muitas vezes só na sua aparência física. Sim. E aí, eu falo assim, como eu sou cristã, eu falo até no meio cristão, a imagem que Deus passa da mulher é tão linda que não faz nem sentido. Se o próprio Criador, né, nos colocou num patamar assim, né, tão lindo. Sim. Tanto que ele chama a mulher excede as mais finas joias, que está em Provérbios 31. Então, o que é isso, né? A gente vale muito mais que as joias, Sim. a mais cara das joias. Para Deus, ele olha assim. Tanto que, ainda em Provérbios, a mulher que ele descreve como a ideal, ela administra bem, ela é empreendedora, ela é elogiada, né? Então, assim, é justamente o contrário do que as pessoas passam, né? Sim. E aí fala que a beleza dela está na sabedoria dela, no jeito dela lidar, né? Com todos. Então, assim, é uma coisa tão linda que não... Nem assim, dizer que o machismo é por questão religiosa não bate, porque quando Deus criou a mulher, né? Tanto que quando Jesus ressuscitou, para mostrar para as mulheres que elas tinham sido perdoadas, que falam até que Eva que é a culpada, mas quando Deus chamou, né, a responsabilidade foi Adão, não foi Eva, porque ele era mais responsável que ela, Sim. tinha mais conhecimento que ela e era o responsável. Isso, até porque ela foi criada a partir, né, Dele. do Adão. Então, quem foi cobrado, quando a gente fala o pecado, veio através de Adão. Sim. Mas a mulher até hoje fala, tá vendo porque Eva pecou? E aí a vem culpa é da mulher. E aí foi Jesus e aparece primeiro para uma mulher pecadora, Maria Madalena, que, né, se Sim. prostituiu, ele perdoou. E aí ela teve a vida transformada, se tornou uma das mais importantes no ministério dele. Então, assim, nada justifica, nem a nível social, nem a nível religioso, essa descida, né? O homem está aqui e a mulher está aqui. Sim. Não, eles estão lado a lado. Exato. Essa, né, que tem que ser a realidade. E assim a sociedade vai ficando adoecida e eu acredito que é por isso que acontece. Tanta com a mulher mais frágil, né? Sim. Do lado da mulher a gente vê tantos índices de feminicídio, assédio, tantas coisas que não eram para estar acontecendo e reflete em toda a sociedade. Não é só um problema da mulher. Vai refletir no filho que está crescendo naquele ambiente e vai gerar frutos negativos que a gente está vendo aí acontecendo, né? Tantas pessoas se suicidando, tantas pessoas com depressão, a doença na alma, né? Que a gente fala. E aí traz esses reflexos que a gente abre o jornal e toma um susto e fala, meu Deus, a gente tem até que respirar fundo para não ficar triste, né? Passar Com o dia certeza, assim, são tantas coisas negativas que a gente traz, né, ao longo do dia que isso termina nos afetando. Porque é difícil, né? É difícil a gente ter que noticiar algo de uma violência contra a mulher sendo mulher, Sim. né? É muito difícil. Às vezes as pessoas não entendem, né? Mas às vezes nos revolta, isso nos traz uma certa revolta. Sim, inclusive né? eu vou entrar até no assunto agora. Eu estou lançando esse livro, O Amor Me Libertou. Ele é meio ficção, mas tem muita verdade. Eu não vou nem dar spoiler aqui o que é verdade, mas eu vou dizer que é 90% real. E aqui ele fala muito sobre relacionamento abusivo. Porque muitas vezes as pessoas acham que começa da noite para o dia. Não é, Sim. gente. E ela começa até antes do relacionamento, pelo tratamento que a mulher tem na sociedade. Né? Porque a gente queira ou não, a gente acaba ficando fragilizada, né? Não tem pra onde correr. A gente fica meio que inconscientemente, mesmo que a gente fala que não liga, fica uma coisinha no inconsciente, né? Aquela cobrança, não, você tem que ser perfeita, tem que estar magra, tem que estar, né? Bem produzida. Então, isso fica na nossa mente. Então, assim, o relacionamento abusivo, ele começa já na sociedade. Eu falo que não é um problema feminino, é um problema social, que é muito mais amplo, né? Sim. E aí é um processo que
que a mulher passa, que às vezes a pessoa fala assim, mas não devia ter deixado nem dar o primeiro tapa, mas até o primeiro tapa ela foi desconstruída completamente. Sim. Ela tá psicologicamente abalada, emocionalmente abalada e às vezes até fisicamente, porque entra numa depressão e você não vai se alimentar bem, você não vai estar bem fisicamente. É uma punição, né? Se torna uma punição. E é uma pressão psicológica muito grande. Então, o livro O Amor Me Libertou, e com base em história real, e histórias reais também, né? E que conta justamente o que as pessoas não veem no noticiário, de dentro para fora. Mas também mostra que é possível superar e dar a volta por cima, né? E mostrar o valor da mulher na sociedade, mostrando que não é só um problema feminino, é um problema social, porque afeta todos nós, né? Tá aí gerando filhos, né, dessa situação. Estava vendo outra matéria outro dia de uma menina que assistiu o pai matar a mãe. Como é que vai ficar a cabeça dessa criança, menino ou menina? Dá para crescer normal? É só o sobrenatural mesmo para a pessoa conseguir prosseguir, né? Mas no nosso natural mesmo é pesado demais para qualquer pessoa. A gente lê uma notícia, já choca. Imagina você assistir a cena. Pois é. E aí a gente ouve muita gente falando, a culpa é dela, porque tá lá porque quis. Mas você vê que quantas se separaram e denunciaram e foram mortas pelos ex. São muitos casos, né? Então, assim, é como se a mulher fosse uma propriedade. Isso é cultural. Sim, cultural. Isso não é uma questão, assim, de feminismo, de não sei o quê. Não, é cultural. Né? Então, é uma coisa, assim, muito mais ampla, que tem que se discutir, assim, de forma ampla, como um problema social. Que às vezes as pessoas colocam, é o problema da mulher. E a culpa é dela porque ela aceitou. Nenhuma mulher aceita isso, eu tenho certeza, nenhuma mulher aceita. Quando ela aceita, não sei se vocês já viram o Síndrome de Estocolmo. Eu já ouvi falar. Quando isso aí foi utilizado numa situação que a pessoa foi sequestrada e aí ela começou como se estivesse, como é que eu vou dizer, gostando, né? Isso, eu ouvi do falar, sequestrador. Eu ouvi falar, Suzy, da Síndrome de Estocolmo, em um filme que eu assisti. Sim. Que ela foi sequestrada, né, pelo rapaz, e ela acabou se apaixonando por ele, né, dessa forma aí. Sim. Tipo assim, fechando os olhos para aquilo, entendeu? E achando algo normal. E normal. E tipo, aconteceu novamente com ela em outro caso. Eu vi num filme aí falando sobre isso, bem assim vago. Sim. Foi amplo. Porque é uma questão até, a psicologia explica, né? Sim. Que a pessoa, na verdade, não é porque ela gosta. Sim. É porque ela tá com tanto medo, tá tão pressionada. Sim. Que ela acha assim, que se ela ficar bem com a pessoa, o agressor, o sequestrador, então ela vai estar protegida. Na verdade, é um sistema de autodefesa, de sobrevivência. E, na maioria dos casos, é o que acontece com as mulheres. Né? Ela se vê assim, poxa, você é ameaçada, você é pressionada. E não é ameaça só contra ela, às vezes é contra o filho, é contra uma pessoa da família que é muito importante para ela, então ela se sente culpada por aquilo. Então aí cria essa síndrome de Estocolmo, que as pessoas falam, é porque gosta. Não, é um medo tão grande, inconsciente, tão enraizado, que para ela não é só abrir a porta e sair, realmente não é. Porque você vê que eles vão atrás, né? E às vezes a pessoa tem que sumir mesmo da direita, Verdade. sumir. Sim. E não é tão simples, por isso que eu falo, é uma coisa muito mais ampla. E que tinha que ser levado dessa forma para realmente se encontrar soluções, né? E os homens também são pessoas adoecidas, que tá chegando nesse nível, né? De não perceber o quanto estão errados, que na cabeça deles está falando, tá certo, é tua, né? Te pertence como objeto, porque é isso que a sociedade está passando como normal. É uma sociedade adoecida. De geração para geração, né? Isso, não é de hoje, né? Mas hoje parece que tá mais gritante, mais normal, mais aceitável, né? Não dá para entender, assim, é uma coisa muito complexa, né? Não é tão simples. Verdade. Suzy, como surgiu essa ideia aí da escrita, né? De publicar alguns livros, acho que esses já são o seu segundo ou terceiro, acho que está vindo o terceiro, se não me engano. Sim, esse aqui vai ser uma série, porque eu quero falar com mulheres especificamente. Aqui eu falo de relacionamentos, né? Como identificar que, na verdade, vai desde a infância, essa questão da sociedade, como isso vai sendo construído na nossa mente, porque a gente não percebe de cara. Eu percebi isso muitos anos depois, que eu fui me ligar. Não, isso aqui era assim,
E aí você vai se curando e entendendo o que foi que aconteceu e sabendo quem você é. Sim. Né? Acho que é essa a base da cura. Você tem que saber quem você é. E eu, como cristã, eu falo assim que me ajudou muito, né? Que eu acordava, às vezes, de madrugada, achando que estava ainda na situação. Pra você ver que é tão forte. Anos depois, né? Levei anos para conseguir dormir. Porque eu sonhava que estava lá, ainda na situação, e não conseguia sair. Então, acontece muito. E aí eu fui curada pelo sobrenatural mesmo, né? Cheguei a entrar em depressão, né? Cheguei até, mesmo já tendo filha, não me importava nem se eu fosse morrer. E aí, foi um testemunho que ficou lá atrás, eu não sabia como contar, né? Uma parte, né? Sim. Que aqui eu conto outras histórias também, tá um pouco, né, uma misturinha dentro do que eu percebi com outras mulheres que eu conversei, passou na mesma situação, e eu fui observando que tinha coisas em comum. Então, são um livro feito de histórias reais. Isso, é um romance, né, com começo, meio e fim, uma história que você vai se surpreender, assim, porque tem um pouco de mistério, porque é o que acontece, né? A gente não consegue ver daquela forma e as coisas vão se abrindo. Então, é isso aí. Aí eu comecei com esse aqui, nos bastidores do Fé em Ação, que é justamente sobre o que a gente estava falando do meio de comunicação, né? Sim. As dificuldades ainda mais no meio cristão. Eu fiquei com o programa no ar 3 anos. E além de produzir, eu mesma tive que correr atrás de patrocínio, né? Aqui vocês sabem como é difícil, né? Uhum. E tá conseguindo patrocínio para manter um projeto assim no ar. E aqui eu conto que, na verdade, foi assim, sobrenatural. 3 anos, né? Então, são histórias reais de projetos sociais que eu vi de perto também, vidas transformadas, as participações nacionais, né? E aqui eu escrevi em um dia. Nossa! Tava inspirada. Do Espírito Santo mesmo, assim, porque eu falo que não sei nem como é que eu fiz isso, porque eu sentei na frente do computador, que eu tenho um estúdio, né? Sim. E eu tava, assim, tão triste com as situações, lutas, né, que vão vindo. Sim. E aí eu senti como se Deus falasse comigo, lembra, né? Na parte desde lá de trás até o projeto, como foi tudo, e eu tava lá e eu pus a mão, e aí eu comecei a escrever, na verdade, para mim, assim, lembrar, e comecei a escrever, não sei nem como eu comecei a digitar, eu nem percebi que estava digitando, comecei a escrever, quando eu vi, tinha um livro, e aí eu senti, publica, né, e aí eu fui estudar como publicar como escritora independente, porque editora é mais difícil, né? Sim. Mas hoje a gente tem essa opção de ser o escritor independente. Tem um lado bom e um lado ruim, que você publica mais rápido, mas você é responsável por todos os custos de lançamento, né? Sim. Tanto que eu estou na luta para conseguir livros, para fazer um lançamento também, para deixar com mulheres que estão passando por essa situação e estão sendo assistidas, né? Uhum. E estão passando pelo processo, porque eu sei que leva anos. Então, esse aqui é como se fosse como é que eu vou dizer? Cortar o caminho, né? Sim. Eu dou as dicas aqui de como cortar o caminho para superar mais rápido e conseguir se levantar ainda mais rápido. E aí, tem livros que estão em forma de e-book, que é para ajuda, né? Também. Tanto para homem como para mulher. Mas esse em especial, O Amor Me Libertou, eu vou fazer a série O Amor. Aí eu vou falar como mãe também, né? Porque eu tenho uma filha com problemas de saúde. A gente passa lutas descabidas, assim, não é só lutar pela saúde do filho. Você ouve muita coisa também. É amplo, É inacreditável, é amplo. E aí falar da mulher como profissional. Então vai ser uma série especialmente voltada para mulher, mas é para todo mundo, né? Porque eu falo que até eu me passo, todo mundo passa. Mas eu tô falando mais com olhar feminino, né? Porque tem essa base toda que a gente tem, todo esse desafio por detrás. Sim. E aí, até mesmo como mãe, lutando pela saúde do filho, você ouve muita coisa até de médico, você ouve muita coisa da sociedade, pessoas próximas, você ouve muita coisa assim que você já tá abalada, se você não estiver firme e forte, você não aguenta. Verdade. Além de ter que ver o filho passar dor, passar mal, né? Baixar o hospital, você ainda tem que ouvir críticas e dúvidas. Entendo. E aí tem como superar também, mas tem que estar forte. Tem que estar forte. Suzy, e para as pessoas, né, estarem aí adquirindo essa leitura, elas podem fazer como? Elas podem estar entrando no site da Amazon, né? Aí vai procurar nos bastidores do Fé em Ação, para quem quer ver o primeiro livro, né? Que são os testemunhos. E O Amor Me Libertou, o nome Suzy Souza, né? Como escritora.
Tem na Americanas também, Submarino, Magazine Luiza. E aí, a nível mundial, em qualquer parte do mundo, você pode estar adquirindo, né? O livro físico ou o e-book, né? Sim. Para quem preferir. E aí, com fé em Deus, eu vou conseguir fazer o lançamento, porque como um escritor independente é mais difícil, né? Sim. Mas fé em Deus vai sair, espero em Deus conseguir uns livros também, como eu disse, para pessoas que estão, mulheres que estão passando por isso. Trazer aqui para sorteio também, né? Para quem se Maravilha. interessar. E pode estar entrando em contato comigo também nas redes sociais, é tudo Suzy Souza Fé. É Suzy Souza, que é o meu nome aqui. Tá lá Alex fala que lá me chama pro Santos porque era Suzy Santos em Curitiba, Sim. Paraná, e aqui eu coloquei o Suzy Souza. Eu falei, eu quero começar tudo novo na profissão, vou fazer uma outra linha e coloquei Suzy Souza e o Fé, por causa do programa Fé em Ação. Aí nas redes sociais é Suzy com ZI, Souza com Z, Fé. E aí tá em todas as redes, Instagram, YouTube. No YouTube tem muitos trechos do programa, né? Quando ia pro ar. Muitas entrevistas. Tem entrevista com lá com Michele Nascimento, Cláudio Duarte, Nani Acevedo, né? Regis Danese. E aí tem muitas coisas que Deus foi tocando no meu coração. Mensagens, informação com comentário também, né? Nessa perspectiva que eu falei aqui, né, que é muito mais complexo. A gente quer muito, por exemplo, tá aí a guerra, né? Sim. E a gente quer muito que tenha um lado ruim e um lado bom, mas eu vejo assim, os dois lados estão sofrendo, né? No meio tem os líderes que tomaram essa decisão, Sim. mas as outras pessoas, né, as famílias não. Então é mais complexo, não é? A gente quer muito assim ter um inimigo só para lutar. E assim em tudo, a gente quer que tenha um inimigo só, um problema só, pra gente bater naquilo e resolver o problema. Quando é muito mais profundo, né? Muito mais complexo, e a gente tem que saber ali como lidar para poder se sair, né? De cada situação. Então, do livro eu comecei a escrever, como a gente é comunicadora, às vezes não dá tempo da gente falar tudo, né? Verdade. E aí nasceu nessa necessidade, falei, então vou escrever o livro. E os blogs e nas redes sociais também, né? Textos, porque nem sempre dá tempo de você falar tudo, né? Verdade. Olha Os só, assuntos que a são tão gente já complexos. tem meia hora conversando, o tempo já passou aqui, Pois já é. passamos do tempo e a gente não chegou nem a metade da história, né, Aline? Com certeza. Porque tem muita coisa aí Tem muita bacana. coisa. Então, realmente, precisa de vários livros aí para você contar a sua história, né? E é uma Sim. história que muitas mulheres, né, com certeza vão se inspirar nela. Sim, tanto que eu resolvi compartilhar pensando nas outras mulheres, né, para elas identificarem antes de entrar na situação. Que eu falo assim, como cristã, infelizmente no meio cristão, você ouve muito ore, lute. Sim. Dependendo da situação, realmente, né? A gente vê vidas transformadas, mas quando sua vida está em risco, Deus não aprova. Sim. E, infelizmente acontece muito porque a mulher fica, né, na fé com o intuito de manter a família, né, que é uma coisa boa, mas quando a vida está em risco, nem Deus aprova, né? Com certeza. Então aí eu quis fazer na linha cristã também o romance cristão. Que isso é muito importante, né? Porque Isso. muitas mulheres, como você mencionou aí, muitas mulheres vão por essa linha. Não, mas eu devo perdoar mais ainda, porque Deus perdoou 70 vezes 7. Sim. Então, vou perdoar mais Sim. uma vez. E continua insistindo naquele relacionamento abusivo, né? Presa à religião. Então, isso é muito importante, né? Que uma pessoa publique algo, né? De uma história real que viveu. Uma pessoa sendo cristã, muitas mulheres, com certeza, do meio cristão, vai se identificar com Sim, essa vai história. entender que não é o que Deus quer para ela. Jamais. Ele criou ela para ser, tanto que Jesus fala, e o ensinamento do casamento na Bíblia é qual o papel do homem? Ele tem que amar a mulher como a igreja e dar a vida por ela, não tirar a vida, é para dar a vida Sim. por ela. Se ele está tentando tirar a vida em todos os sentidos, né? Porque a gente não morre só fisicamente, a gente morre espiritualmente, né? Se tá tão abusivo assim que você tá entrando numa depressão profunda, não é de Deus, né? Sim. E às vezes perdoar, às vezes não. Acontece, às vezes perdoar nem sempre é conviver. Pois é, porque muitas pessoas acham que perdoar é conviver. Perdoar, você perdoa aquela pessoa que ela siga a vida dela pra lá. Sim. Sim. Não, pra, né, não É te questão atingir. sentimental mesmo, Sim. pra você mesmo. Se ele não. Porque Isso. gera até câncer, é cientificamente Isso. comprovado, né?
gerar câncer, porque você fica com uma mágoa tão Isso. grande, é como, eu não sei quem disse a frase, Sentimentos ruins. mas a mágoa, a raiva é como você tomar veneno esperando que o outro morra. Eu não lembro de quem essa frase eu tinha, escapou da memória, mas é uma frase bem conhecida e é verdade. Né? Porque a gente adoece, é câncer, é problema no coração, é pressão alta, né? O corpo responde, né? Responde. O que a gente está sentindo, o que a gente está pensando. É verdade. Suzy, você já disse aqui pra gente nos bastidores que, né, deixou, né, a área da comunicação por conta, né, da saúde da sua pequena. Então, por enquanto, não tem nenhum projeto aí na área da comunicação em vista, não, né? Só assim, no meio da internet que tem como Conciliar as duas conciliar. coisas. Aí eu tô com o projeto do podcast, né? Ah, Fé. bacana, bastante interessante. E os livros que vão continuar. Maravilha. E aí, aproveitando o parênteses para dizer, para você ouvinte, você que está, né, acompanhando as redes sociais aí na internet, dê valor à Rádio Sonic, porque é um projeto, né, que vai valorizar a região, né? A gente viu o caso do Monarca, quanta besteira falava, né? Aqui não, tem conteúdo, tem informação próxima a você, longe, né? Falando para todo o mundo. Então, compartilhe, divulgue, né? E vai ser uma maravilha. Eu tenho fé em Deus que aqui ainda vai, né, dar muito o que falar, não só regionalmente, mas que tem alcance mundial. Hoje a gente tem internet. O futuro da comunicação, eu acredito que é esse, né? Verdade. Quem sabe quando a Suzy, com fé em Deus, passar Sim. por tudo isso, que eu tenho fé que logo, logo, né, esse problema com a filhinha vai se resolver, né? Porque Deus é o Deus do impossível, o Deus Sim. do milagre, o Deus que cura, né? O mesmo Deus de antigamente É é o o mesmo mesmo Deus de hoje. E eu tenho certeza que essa situação vai se resolver o mais rápido possível. Quem sabe, né, Aline? Com A gente certeza. não tem uma nova comunicadora. Com Que as mulheres estão certeza. ganhando espaço, né? Sim. A gente perdeu uma que teve que ir embora, vai que a Suzy chegue para ocupar o lugar dela. Porque eram Mas- 3 mulheres, viu, Suzy? Era? Olha Era que vocês três são mulheres aqui privilegiadas. ocupando, é. Quer dizer, Itabuna tá privilegiada e tem que valorizar, porque, né, comunicadora, como eu falei, são as tops porque tem que ser melhor. Então, vocês estão aí com qualidade, né? Para dar e vender. Então, valorize, compartilhe, baixe o aplicativo, segue no Rádio Sonic FM, né? Você busca aí, tem aplicativo, tem o site, tem o Facebook, Isso, Instagram. Instagram. Em breve, com fé em Deus, mais coisas aí surgirão. Com certeza. Certeza, tá vindo Mas aí bastante novidades. pode contar comigo, né? Sempre vou estar disponível aqui. Com fé em Deus, a gente vai pensar em alguma coisa. Vai e deslanchar alguma vai coisa. deslanchar alguma coisa. Com mas certeza a gente vai pensar em alguma coisa aí que não precisa ser todos os dias, né, Aline? Suzy, nosso tempo já explodiu Extrapolou. aqui, já são 18 horas e 11 minutos. O bate-papo estava, né, muito gostoso mesmo, bem leve, bem gostoso, com algo que a gente precisava ouvir. Tenho certeza, Sim. né, que os nossos ouvintes, que as nossas ouvintes que estão aí ouvindo o Sonic Notícias precisavam ouvir, nós também, né? Tanto eu quanto a Aline, com certeza, saímos aqui riquíssimas com este conteúdo maravilhoso. Suzy, algo mais que você queira acrescentar? eu quero acrescentar às mulheres, né? Você é muito mais do que o mundo está te dizendo. Você é uma joia, excede o mais fino das joias, a mais cara das joias. Então, reconheça o seu valor, exija o seu valor, né? Observe bem quem vale a pena para você ou não no relacionamento. Na vida, você é mais que qualificada, porque você passou provas de fogo, com certeza, né? Todas nós passamos. Então, confie em você, confie no seu taco, que você vai vencer, não deixa ninguém te deixar por baixo. Você é importante para a sociedade, né? A situação é muito mais complexa, a gente sabe, quem passa por isso sabe, né? De todos os sentidos, todas as áreas, mas você é valorosa demais e tem que reconhecer isso e exigir isso da onde você estiver, né? Você exigir o respeito que você merece, Sim. o reconhecimento que você merece, com sabedoria, né? Não batendo de frente já, Sim. mas com a sabedoria que Deus te deu, você com certeza chega lá. Eu quero agradecer também a sua vinda aqui. Foi um prazer de verdade recebê-la. Você trouxe palavras aqui, né? Questões muito importantes para a sociedade, principalmente para a gente mulher aqui, Sim. entendeu? Porque
Como você falou, né? A questão da mulher ser discriminada é muito, muito, muito mais ampla do que a gente possa imaginar. Sim. É uma questão social. Aham. Cultural, social, né? E não é só no Brasil, é mundial. É um prazer. E outra Prazer vez você meu. vai vir aqui, vai falar um pouco aí, vai dar uma palestra aqui pra gente, voltada para esse sentido aí. Pode contar comigo, tô aí. Obrigada, Suzy. Eu que agradeço. Obrigada, meninas, Nath e Aline. Um prazer e torcendo de coração, assim, para ver vocês, né, assim, explodir não só regionalmente na cidade, mas a nível mundial, porque conteúdo tem, gente. Então, segue lá. Maravilha. Muito obrigada, Suzy, pela sua participação aqui dentro do Sonic Notícias. E como a Aline falou, né, fica aí aberto para você voltar mais vezes aqui conosco. Eu que agradeço. Abraço a todos os ouvintes. Obrigada. Tá aí a Aline Moura, acabamos de conversar com a Suzy Souza, ela que é locutora, publicitária e também escritora, viu, Aline? Bate-papo muito bacana aqui dentro do Sonic Notícias desse mês voltado para nós mulheres, é claro. Siga, se inscreva, Suzy Souza Fé.